Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Projeto Libertário. Neste vídeo, falaremos sobre propriedade privada. Mas afinal, o que é propriedade privada? Nós temos que começar pela parte histórica. John Locke classificou os direitos naturais como sendo propriedade privada, a vida e a liberdade, acreditando que, antes de tudo, um homem teria o direito à autopropriedade, que seria a primeira propriedade de um ser humano. Ou seja, você é dono de si mesmo, dono do seu próprio corpo. Existia naquela época o conceito de que os monarcas eram donos de tudo e de todos, pois Deus criou o mundo e nomeou os reis e rainhas como seus legítimos representantes na terra. Os reis eram seres divinos, escolhidos por Deus. John Locke se opôs a este pensamento, alegando que, devido à autopropriedade, não seria possível que uma pessoa fosse parte da propriedade de um monarca. Parece um pouco absurdo falarmos isso nos dias de hoje, mas na época acredito que as pessoas tinham mesmo esta visão. Realmente era bem comum pertencer a um monarca, inclusive adotando o seu sobrenome. O ser humano, que compreende que é dono de si próprio, começa a entender que é possível construir o seu futuro através do seu trabalho. No entanto, se faz necessário que este indivíduo tenha sua própria propriedade privada, aquela com cercas, muros, um terreno ou uma casa. E como as pessoas conseguiam adquirir tal propriedade? Na época, existiam 3 possibilidades. A primeira seria a pessoa misturar o seu trabalho em uma área que não era reivindicada por ninguém, transformando esta terra em uma área cultivada. A partir daquele momento, ela passaria a ter a propriedade daquele espaço. Ao se transformar um terreno que não tinha nada em uma fazenda, fica claro que agora tal espaço passou a ter um legítimo dono. A segunda possibilidade se refere à venda voluntária de tal propriedade, sendo que não vamos nos estender sobre este assunto, pois se trata apenas de uma venda. A terceira possibilidade trata-se do direito de herança, que também não iremos nos estender. E no Brasil, será que existe mesmo propriedade privada? É com muita tristeza que eu digo a vocês que a propriedade privada no Brasil é relativa. Se você não acredita em mim, deixe de pagar IPTU de sua casa, que você vai descobrir se no Brasil existe ou não propriedade privada. Pensem comigo, se algo é seu, ninguém pode tirar de você. Por exemplo, o celular que você tem em suas mãos. Ele é seu. Ninguém pode tirá-lo de você. Nem mesmo o governo, nem mesmo a polícia, nem mesmo o exército. Ninguém. Pois, se não, é roubo. Agora, vamos ver se a casa é realmente sua. Se você deixar de pagar o IPTU, você sabe o que acontece? O Estado simplesmente retoma aquilo que já era dele. Se não fosse dele, ele não poderia tirar de você. Na verdade, ele concede a você o direito de uso, apenas enquanto você estiver pagando direitinho. Não é porque você chama aluguel pelo nome de IPTU que ele deixa de ser um aluguel. Eu, como já trabalhei na área do direito, vi muitas casas sendo tomadas pelas prefeituras por falta de pagamento de IPTU. O Estado simplesmente vai colocar sua casa em um leilão e vai vender para outras pessoas. Pode demorar algum tempo, com certeza, mas acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Só é possível fazer isso porque, de fato, o verdadeiro dono não é o cidadão, e sim o Estado. No Brasil,
O Estado colocou outro nome nas coisas para que as pessoas não fiquem tristes. Por exemplo, eles não chamam de IPTU o aluguel anual que você paga todos os anos, pois senão a pessoa que passou a vida inteira poupando para comprar sua casa ficaria indignada, pois pagou aluguel mensal a vida toda e agora que supostamente comprou a sua casa, terá que continuar a pagar um aluguel, só que anual. Se bem que hoje em dia também é possível pagar IPTU mensalmente. E se você não pagar, o dono te colocará para fora. Se realmente houvesse propriedade privada no Brasil, a situação seria totalmente diferente. Por exemplo, no caso de uma pessoa deixar de pagar o IPTU, o máximo que uma prefeitura poderia fazer contra o cidadão seria colocar o seu nome em um sistema de proteção ao crédito, como por exemplo Serasa e SPC. Mas jamais poderia tomar a casa e colocar as pessoas que lá habitam no olho da rua por falta de pagamento. No máximo, o Estado poderia infringir sobre o cidadão, mesmo que de forma ilegal e antiética, uma restrição ao crédito. Esta seria a maior penalidade sobre o cidadão. No entanto, o Estado tem a força e a violência ao seu lado. Ele pode impor um sofrimento desproporcional sobre quem o desafia. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva. Até a próxima. Obrigado.